para que os meus alunos pudessem traduzir. E eu estava ensinando o Present Continuous, e nessa mensagem a pessoa falava assim: quando eu nasci, pouco depois eu estava morrendo para poder aprender a andar. E todos os dias caía na ânsia de tentar me segurar e conseguir andar sozinho. Quando comecei a atingir uma certa idade, estava morrendo para entrar na escola. E aí eu queria ter meus coleguinhas e brincar. E quando entrei na escola, estava morrendo para entrar na faculdade. Eu queria me preparar, estudar, fazer vestibular e queria entender como era a liberdade de um sistema diferente. Quando entrei na faculdade, estava morrendo para poder trabalhar e conseguir meu próprio sustento e sair da minha casa e conseguir fazer tudo sem meus pais me encherem tanta paciência e ser dono de mim. Quando eu comecei a trabalhar, estava morrendo para me aposentar e doido para parar e ter tempo para mim. Hoje eu estou morrendo e esqueci de que nesse tempo todo não me lembrei de viver. Essa mensagem tem tudo a ver com o nosso tema hoje. E o nosso tema é a visão espírita da ansiedade e de como combater essa ansiedade, porque ela é o mal do século. Ela é a coisa que mais se tem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas por que a gente é o país mais ansioso do mundo? Por que nós somos tão ansiosos assim? E aí, tentando percorrer um pouquinho os autores, e eu vou me delongar em alguns deles aqui, mas eu queria começar com uma história de Emmanuel para terminar com ela, e no pedido dos nossos amigos, uma música, né? Mas a nossa história começa lá em Paulo Estevão, quando um senhor, pai de um rapaz e de uma moça muito prendados, chamado o moço Gesiel e a moça Abigail, o pai deles era um senhor que trabalhava no campo, um homem simples, mas lembre-se que aquele povo estava dominado pelos romanos. E as pessoas ficavam loucas para imaginar: quando é que nós sairemos dessa opressão? Quando é que nós conseguiríamos nos livrar desse povo de Roma que nos escraviza? E esse senhor estava andando no mercado e 2 centuriões romanos, aqueles soldados, passaram por ele e ele pensou: e agora? Cumprimento ou não cumprimento? Ele abaixou a cabeça. Os soldados passaram, olharam: volta aqui. Por que você não nos cumprimentou? Que absurdo você não olhar para nós e não nos dar o devido respeito. E açoitaram o Senhor, simplesmente porque ele não os cumprimentou. E ele apanhou de graça. Esse senhor chegou em casa, mas numa raiva, numa fúria, numa angústia extremamente louca. E seu filho, com a Bíblia na mão, falava: pai, acalma-te. Teremos o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Vamos tentar entender quais são os desígnios divinos para esse nosso sofrimento. Eu não aceito esse sofrimento. Deus tinha que ter misericórdia de nós, que somos parte do seu povo. E de repente, esse senhor sai de novo, no outro dia. E quando ele sai, ele vai ao mercado novamente e passa por outros 2 centuriões. E quando ele passa por esses 2 centuriões, ele pensa: poxa, eu não cumprimentei ou apanhei? Aí ele sorridentemente cumprimentou os centuriões. Eles olharam: que ousadia!
Como é que você ousa nos cumprimentar? Como você ousa levantar os olhos para nós? Por essa ousadia você vai apanhar. E foi chibateado novamente. Apanhou outra vez. Chegando em casa, seu filho curou um pouco das suas feridas, tirou um pouco da sua dor, falava da fé, falava da confiança no Deus e naquele que viria, porque ele não sabia que o Cristo já tinha vindo. Eles aguardavam o Messias, aguardavam essa força, mas de repente o velho não se satisfez. Ele não queria confiar mais no Criador, ele queria tomar suas próprias decisões. Ateou fogo no campo de um dos romanos. E os soldados o pegaram. E nesse momento, quando o prenderam, o filho dele começou a ajudar todo mundo que estava se queimando lá, porque ele tinha habilidades médicas, e solícito, ele começou a ajudar a todos. De repente, a hora que prenderam, Abigail falou assim: olha, prenderam nosso pai. Ele foi lá com os romanos e disse: está havendo um equívoco, não foi meu pai que atirou o fogo, fui eu. Eles olharam e os centuriões falaram: não, ele estava ajudando a curar e a tirar as pessoas do fogo, a auxiliá-las, né? Não foi ele. Ele falou assim: sim, eu estou fazendo isso por remorso, porque eu vi que as pessoas não tinham culpa da minha raiva. Eles falaram assim: olha, nós sabemos que você então se dedicou ao culpado, nós vamos açoitar seu pai e você. E eu vou parar a história por aí. Me lembrem que eu tenho que terminá-la no final da nossa conversa. Mas por que eu vou parar por aqui? Eu vou parar por aqui porque o nosso bate-papo é sobre ansiedade. Esse senhor não conseguia entender por que sua vida estava tão terrível assim. Por que Deus não olhava para eles? Por que Deus não tinha misericórdia daquele povo que era proclamado o povo de Deus? Por que permitia que aquela nação inteira hostilizasse aquele povo tanto? E aí a gente vem para o nosso século. Nós vamos nos transportar para a nossa realidade, para os nossos tempos. O que nos falta? Para a gente entender um pouquinho, vamos tentar entender primeiro o que é ansiedade. Eu busquei lá no dicionário, e no dicionário fala que estado emocional de apreensão, medo ou expectativa diante de algo que se deseja ou que se teme. Primeiro, então, eu tenho um estado emocional. E estado emocional, lembrem-se, emoção é tudo que eu consigo perceber corporalmente. Você está com raiva, você vai ter gastrite nervosa. Você está com medo, seu corpo vai tremer. Você está com, ódio, você vai se tremer inteiro. Você está com nojinho, você vai se retorcer. Toda emoção é facilmente perceptível no corpo. Não há emoção que eu não consiga perceber. Curiosamente, o Cristo demonstrou emoções. Tem até o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Lágrimas saíram do corpo. Emoção. Diferente do que nós vamos falar depois, que é sentimento. Mas então, se a ansiedade é uma emoção, a primeira coisa que a gente tem que entender, ela é natural. Todo ser humano tem. E aí eu percorri primeiro o manual de diagnóstico de transtornos mentais da medicina. E na medicina, o que o pessoal fala? Olha, a ansiedade é uma resposta natural ao estresse.
Então, se eu estresso você, ou seja, se eu o tempo todo estou te provocando e causando em você algo que deixa você um pouco excitado, com vontade de reagir, a resposta natural do seu corpo é a ansiedade. Então, é uma resposta normal. Só que, excessivamente, ela te causa transtornos. Porque aí nós temos que lembrar que no manual de psicologia, de psiquiatria, desculpe, eles colocam o medo com alguns estágios. O primeiro estágio do medo, quando eu sou animal, lembre-se, todos nós somos, vou brincar de médico aqui agora, animais triblásticos, celomados com presença de notocorda, fendas branquiais, telencéfalo altamente desenvolvido, prolegário opositor. Ou seja, eu sou um animal com propriedades diferentes. A primeira questão dos animais, quando a gente era lá Neandertal, era eu entrar numa caverna, olhava para um lado, olhava para o outro, fazia força com o meu ouvido para saber se o negócio estava legal ou não. Chama-se prudência. Depois, o segundo estágio, cautela, pé ante pé. O corpo inteirinho pronto para reagir. Terceiro estágio do medo, alarme. E o quarto estágio, não tem nos animais, é no ser humano, a ansiedade, que é uma situação de, peraí, eu já estou pronto para reagir, mas reagir o que ainda não aconteceu? Porque a ansiedade é exatamente esse medo do que está por vir. Não aconteceu ainda. Meus alunos chegam e falam assim, mas e se eu não passar no vestibular? Eu falo assim, você prestou? Não. Mas e por que você está com medo? Mas o que a minha família vai falar? O que meus amigos vão falar? O que não sei o que vai falar? Eu falo assim, você está estudando? Não, é porque... Não, você está estudando? Estou. Mas você está muito mais preocupado com o que o pessoal vai falar do que com estudar. Então, para de perder tempo com o preocupar com o que eles vão falar e preocupa mais tempo com o estudo. Não, mas é sempre assim. Nós temos medo do que vai acontecer. Não é aquele momento? Pensa, né? Meu amigo Márcio, em 1940, na sua primeira tentativa com a namorada, chegava para a menina e falava assim, meu Deus, eu vou lá na casa dela, mas e se ela não me der moral? E se ela olhar para mim e me achar feio, o que é natural? Né? O que poderia acontecer? Dentro dessa situação, ele olhava e falava assim, não, mas eu vou tentar. Né? Esse meu tupete vai resolver o problema. Né? E aí ele chegava, o coração começava a disparar, a hora que ele batia na porta, ele saía correndo. Eu tenho medo do que ainda não aconteceu. Eu não sei o que vai ocorrer. Eu não sei se a pessoa vai conversar comigo ou não. Eu não sei qual é a resposta que ela vai me dar. Mas eu tenho medo mesmo assim. Por quê? A necessidade do ser humano comum a todo ser humano se chama necessidade de aceitação. Eu quero ser aceito pela sociedade. Eu quero ser aceito pelas pessoas que eu gosto. Eu quero ser aceito por aquele grupo que eu tanto preciso estar. É uma necessidade íntima do ser humano, ser aceito. Aí tanto é que nós jogamos a felicidade nos outros, né? Se essa pessoa estiver comigo, eu vou ser feliz. E aí nós vamos para o campo do egoísmo. Acabei de trabalhar muito e comprei um carro importado. Cheguei, minha felicidade está total. Botei o carro na garagem, meu vizinho comprou um carro melhor que o meu. Como assim? O carro dele é mais bonito que o meu. Gente, eu estou sofrendo por inveja. Eu estou sofrendo porque eu não consegui obter aquilo que o cara, com o esforço próprio dele, obteve, ou com o que ele fez. Isso não importa, isso é uma questão dele. E
por que eu me preocupo tanto com o que eu ainda preciso fazer e não com o que eu tenho que realizar agora? Com o que eu ainda quero ter? Olha, eu lembro quando saiu o livro O Segredo, todo mundo, olha, eu vou jogar para o universo. Universo, eu quero ganhar na Mega Sena. Mas nem jogava. Né? E o universo tinha que resolver o seu problema, porque você jogava energia para o universo e falava assim, deixa o universo trabalhar por mim. E vai continuar trabalhando em silêncio, e não vai rolar. Se tiver que rolar, vai rolar. Porque não é assim que funciona. Nós temos que entender que esse nosso medo, se ele é exagerado, ele é normal, mas se ele é exagerado, ele nos conduz àquilo que a psicologia fala. O que a psicologia analisa? Olha, a psicologia, ela olha e fala assim, a ansiedade é uma emoção que prepara o indivíduo para enfrentar situações de potencial perigo. Mas o problema é, o que eu considero que é perigo? Como assim, Adriano? O que eu considero que é perigo? Bom, eu considero perigo eu não ter aquela camisa limpa. Eu considero um perigo não ter o prato de comida na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. O que é perigoso para mim? O que me irrita? Determinadas pessoas não abrem mão de absolutamente nada. Querem que tudo seja no tempo deles, do jeito deles, da forma deles, como se eles fossem os senhores de tudo, absolutos. Cara, você é um ser que habita um mundo de provas e expiações. Você ainda é um bebê. Nós somos espíritos eternos. Só para vocês terem uma base, vamos pegar um sujeito um pouco mais velho que a gente, um tal de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nós nem pensávamos em existir, ele estava reunido com a comunidade dos espíritos puros para tirar de dentro do Sol uma abóbora incandescente para transformá-lo num planeta que chama-se Terra, segundo Emmanuel no livro, né, O Consolador. Espera aí, o Cristo então, ele que ajudou a criar o planeta, ele tem mais de bilhões e bilhões de anos. Nós temos 200 mil, 300 mil anos. Nós somos fraldinha. E como um espírito eterno, por que eu quero que as coisas aconteçam tudo agora? Por que eu não consigo esperar o tempo para que eu possa amadurecer? Vivendo um dia após o outro. Vivendo o agora. Sentindo como o meu corpo, ele se realiza e ele precisa agora. Comida. Eu posso falar com muita propriedade de comida. Ansiedade. Eu preciso devorar o mundo. Porque eu tenho medo de amanhã não ter. Por quê? É falta de confiança. E aí vem, então vamos fugir da ciência e vamos para Kardec, né? Que não é diferente da ciência. Porque lembrem-se, o Espiritismo começou como uma ciência e como uma filosofia. O Espiritismo não era religião. O Espiritismo se tornou religião depois. Mas por que ele começou como ciência? Kardec fez todas as perguntas do Livro dos Espíritos por um método científico. Ele perguntava, ele fazia a mesma pergunta em 6 lugares diferentes. Se uma delas não respondesse do mesmo jeito, ele descartava a resposta. Isso é método científico. E foram mais de 1000. Então, na hora que o Kardec começa a falar sobre ansiedade, uma curiosidade legal disso é que o Kardec fala que a ansiedade está ligada ao nosso estado evolutivo. Aí lascou. Ligado também à
como lidamos com as nossas provas e expiações nesse planeta agora. Se eu, como espírito, ainda sou novo e eu não tenho compreensão de todo o meu potencial, porque o Cristo nos falou um negócio: vós sois deuses, sois capazes de fazer muito mais, né, do que imaginas. E como hipnólogo eu aprendi isso de uma maneira assustadora. Eu começava a perceber que as pessoas sobre um estado alterado de consciência faziam inúmeras vezes mais do que conseguiam fazer, inclusive, por exemplo, cicatrizar o corpo 3 vezes mais rápido. E a hora que eu comecei a perceber isso, eu comecei a pensar, poxa, por que que nós então não acreditamos em como a sabedoria divina trabalha a nossa vida? Vamos a um exemplo prático? Teve um físico que ele quis provar que passe, que magnetismo não existia, que esse negócio de cura espiritual era balela. E o que ele fez? Ele pegou um monte de ratinhos, né, camundongos, pegou a pele do rato e colocou em 6 tubos. E no primeiro ele simplesmente colocou, né, aí fez uma ferida em cada um dos, né, dos pelos da pele dos ratos lá. E numa ele colocou alguns medicamentos, no outro ele não colocou nada. No terceiro ele pediu para um magnetizador ir lá e dar paz na pele do rato. No quarto ele pediu para dar água fluídica. No quinto ele pediu para dar água fluídica e passe. E no quinto, todos os medicamentos, água fluida e o passe. Em uma semana, a pele que não tinha nada morreu. A que tinha os medicamentos diminuiu a ferida em 2 centímetros. A pele tinha 6 centímetros. A do passe diminuiu 3. Mas vem cá, não existe nada no passe. Por que diminuiu 3? Na água fluida diminuiu também 3, mais do que os medicamentos. Na água fluida e no passe, 4 centímetros foram curados. E em todos, em uma semana, a pele estava curada. Medicamento, passe, água fluida. Se
para reencarnar, você não está precisando de uma nova oportunidade como ser humano? Quando a gente começa a pensar desse jeito, aí vem Joana de Anjos. No livro Ser Consciente, ela fala que a ansiedade é o resultado de um medo inconsciente e de um desalinhamento entre espírito e corpo. Eu não estou equilibrado. Por que eu estou ansioso demais? Me falta equilíbrio. Eu quero que a minha família entenda a minha situação. Eu quero que a minha família me aceite como eu sou. Meus alunos também falam muito isso comigo. Ah, professor, mas meu pai, não entende a minha situação. Eu falei assim, qual é a sua situação? Ah, eu quero fazer o que quiser. Eu falei assim, você paga suas contas? Não. Então você quer fazer o que você quiser com o dinheiro dele? Eu falei, é falso assim? Não. Mas por quê? Porque o dia que você tiver autonomia, e autonomia é diferente de liberdade, você conversa com seu pai, você consegue conquistar um pouco. Mas a hora que você tiver liberdade total, você tem que pagar as suas contas. Porque senão você tem que dar satisfação para alguém que está bancando a sua diversão. Porque é tudo um custo. E como espíritos, Deus é nosso Pai. E o que Ele nos dá? Um corpo novo, uma nova oportunidade no planeta, uma série de responsabilidades na nossa consciência íntima, mas em nenhum momento a gente quer arcar com a responsabilidade do nosso corpo, do jeito que nós deveríamos fazer, mas sim do jeito que a gente quer. A gente quer uma autonomia como espírito puro, sem realizar nada para isso. Todos somos diferentes dos adolescentes que nós temos em casa. Por fim, nosso amigo Emmanuel, e aí a gente volta a Ana Joana de Anjos fala que a fé racional e o autoconhecimento levam ao combate do medo. E o Emmanuel fala que as expectativas exageradas sobre o futuro e a falta de entrega à vontade divina é que causam a ansiedade. Então, falta de fé na vontade de Deus. É o que todos os autores espirituais, Joana de Anjos, Emmanuel, André Luiz, têm um ponto em comum: falta de fé, falta de confiança, falta de acreditar que Deus quer o nosso melhor. Como combater então a ansiedade? O que fazer para combater esse demônio interior? Eu queria que a gente lembrasse que ao combater a ansiedade, nós precisamos nos lembrar do nosso amigo Estevão. E o Estevão, no momento em que ele foi colocado para estar junto com o pai, para ser açoitado, o pai desesperado, a irmã chorando, ele olha para o mais alto e pede para a irmã, quando ele começa a ser açoitado, reza para mim a oração dos aflitos. E no livro como Estevão, Emmanuel descreve a prece que Abigail faz, que é mais ou menos assim: Pai dos que choram dos oprimidos, banhai-os, pois, pelo seu nas aflições de nossas vidas, em ti encontramos
abençoa o nosso esforço como a luz, abençoa o nosso esforço como a luz. Fica conosco, divino amigo, uma morte não separa os que amam para sempre. És a luz divina da alegria e da bonança, a sustentar nossas esperanças, a sustentar nossas esperanças. Oh meu Jesus, abençoa nosso esforço como a luz, abençoa nosso esforço como a luz. No momento em que Abigail acabou de cantar a prece, o feitor não conseguia deferir mais nenhum golpe em Estevão. Ele perdeu as forças para bater. Seu pai tinha desencarnado, pois era frágil e não conseguiu aguentar os golpes. Nosso irmão, no entanto, que tinha fé, que acreditava na providência divina, foi ainda levado às galeras como escravo. Ajudou a curar o capitão numa doença tremendamente séria, que era a peste. Foi jogado na praia para morrer. Foi encontrado pelos apóstolos de Cristo e descobriu que o Messias que ele tanto esperava já tinha vindo e devorou as palavras de Cristo e se tornou um dos apóstolos, aquele primeiro mártir da boa nova. Quem somos nós para reclamar de nossas vidas e não entender o quanto a providência divina está ao nosso lado e o quanto às vezes não entendemos que basta ajoelharmos ou abaixarmos a cabeça, orarmos com fé que a providência divina nos mostra o caminho, não perante desejos materiais, mas perante a vida do Espírito que está se testando nesse planeta. Obrigado pela paciência e até um novo encontro.